Não brinquem com a sua salvação. Bom, pessoal, vamos lá. O tempo tá acabando. Ok? Compartilho com vocês hoje a visão, dia 7/4/2026. Aleluia. Vamos lá. Irmãos, essa visão, na verdade, é uma exortação. Ok? Uma exortação para mim, pro tempo que vivemos, da preparação que precisamos efetuar. Ok? E eu trago essa visão hoje como um alerta para você se examinar. Eu não tenho nada a ver com aquilo que você faz, com o que você pratica. Eu tô aqui como servo de Deus, como servo da noiva de Cristo. Eu serei muito mais cobrado do que você, porque eu ensino. Ok? Bom, irmãos, eu estava em um casamento. Ok? Eu estava em um casamento. Aleluia. Aleluia. Só que uma pessoa chegava em mim e falava pra mim, você vai ser padrinho do casamento. Ok? Só que o casamento já ia começar. Tava prestes a começar o casamento. Ok? Quando eu olho, eu tava vestido como se eu tivesse vestido de social para um casamento. Só que quando eu olho pros padrinhos, os padrinhos estavam todos vestidos iguais. Ok? E eu tava com uma camiseta diferente. Apesar de estar de social, eu estava com uma camiseta diferente dos padrinhos. Ok? Eu estava com uma camiseta diferente. Os padrinhos estavam vestidos com a camisa branca. Tipo um colete meio brilhante, assim. Uma camisa branca, né? E eu tava com uma camisa que não era branca, era meio salmão. A camisa que eu tava. Eu tava de social, mas aquela camisa, eu sabia que eu não deveria estar naquela festa, daquele casamento, daquele jeito. Porque eu ia entrar como padrinho, eu tava diferente dos padrinhos. Então aquilo me incomodava. Ok? Aquilo me incomodava demais. Né? E eu falava assim, eu preciso correr. E eu vou trocar de camisa e vou colocar uma camisa branca. Eu pensava comigo, né? Presta atenção que isso aqui tem uma interpretação espiritual, tá? E Deus me mostrou o que era e a interpretação. Ok? Vamos lá. Eu saía correndo, porque eu sabia que a qualquer hora o casamento ia começar. E eu tava muito preocupado, porque eu ia entrar de padrinho e eu não tava com a roupa adequada. Ok? Naquela hora eu saía correndo pra vestir uma camisa branca, pra ficar igual aos padrinhos, que já estavam prontos. Ok? Já estavam preparados. Quando eu corro pra pegar, eu chego na frente de um guarda-roupa e eu começo a procurar ali uma camisa branca pra vestir. Na hora eu visualizo uma camisa branca pendurada no cabide. Irmãos, quando eu pego aquela camisa branca, na hora que eu peguei a camisa, eu sabia que os padrinhos já estavam indo pro casamento. Eles já estavam entrando. Chegou a chamada. Chamaram os padrinhos pra entrar. Naquela hora eu peguei a camisa rapidamente, porque eu sabia que eu tinha que entrar junto com eles, correndo. Quando eu peguei aquela camisa, e na hora que eu ia colocar, a camisa estava toda manchada. Ok? Era uma camisa branca, toda manchada, irmãos. Ok? A mancha, sabe como parecia? E eu ficava chocado quando eu vi aquilo. Eu falava, não tem como eu entrar no casamento desse jeito. Ok? Irmãos, quando eu pegava aquela camisa toda manchada, estava manchada, sabe o que me lembra? Sabe mertiolate que a gente utilizava quando era criança? Sabe o mertiolate? Ok? Aquela mancha parecia um tipo de mercúrio, mertiolate, sei lá. Era tipo aquelas manchas. Era uma mancha totalmente impregnada, irmãos. Não tinha como tirar aquilo ali. Ok? Na hora eu pensava. Ok? E eu pegava aquela camisa, na hora eu tinha entendimento. Não tem como entrar e o casamento já vai começar. Ok? E eu ficava desesperado porque eu sabia, não tinha como eu entrar com a roupa que eu tava antes, ok? E com aquela camisa que eu achava que tava branca, quando eu peguei tava toda manchada, irmãos. E naquela hora eu pegava aquela camisa pra vestir, eu falava, não tem como entrar no casamento com essa roupa, toda manchada desse jeito. Ok? Não tem como entrar. Ok? E naquela hora eu ficava assim, meu Deus. Ok? Meu Deus, desesperado. Irmãos, entenda, eu não tô isento de nada disso não, tá? Tudo que Deus tá mostrando através dessa visão é dizendo pra mim, entenda, por que Deus tá falando padrinho? Irmãos, o alerta que eu dou aqui, principalmente, é para aqueles que estão à frente da obra e ensinando. Ok? Porque perceba que o padrinho, irmão, o padrinho não é um convidado. O padrinho, ele tá ali, ele é muito próximo do noivo. Ele tem mais intimidade com o noivo do que qualquer um outro convidado. Por isso foi escolhido como padrinho. Quanto mais é dado, mais será cobrado. Aleluia. Aleluia. Vocês estão comigo ou não, irmãos?
Quando você escolhe alguém como padrinho pro teu casamento, significa que ele é muito próximo de você, que ele é um exemplo pra você, que você deu uma responsabilidade a mais a ele. Ok? Por isso que foi escolhido como um padrinho de casamento. Na hora eu entendia que se tratava principalmente daqueles que estão trabalhando para Jesus, aqueles que estão à frente da obra, aqueles que estão também participando da organização do casamento de certa forma. Ok? Aleluia. Aleluia. E Deus fazia essa cobrança. Aleluia. Dizendo, o casamento vai acontecer. Ok? E como que está a minha e a sua veste? Aleluia. Como que está a minha e as suas vestes, irmãos? Aleluia. Aleluia. Irmãos, eu não tô aqui brincando, ok? E eu me coloco na mesma posição de qualquer um, principalmente, pior ainda, serei muito mais cobrado do que qualquer um. Foi assustadora a experiência, irmãos. Foi assustador. Ok? Saber que o casamento estava começando e eu não podia entrar, e eu tinha obrigação de estar lá e não podia entrar. Daquele jeito como estava aquela roupa, não tinha condições. Aleluia. E eu tinha noção, irmãos, quando eu saí daquela visão, eu tinha noção que é tempo de preparação, meu irmão. Irmãos, o alerta que eu trago pra você nessa noite é: largue tudo que tiver que largar. Se purifique tudo que você tiver que purificar. Abra mão de tudo que você tiver que abrir mão, irmãos. Porque não vai dar pra entrar nas bodas do Cordeiro com a roupa suja, não vai dar pra entrar. Foi assustador. Aleluia. Isso me lembra a parábola das bodas, irmãos. Aleluia. Mateus 22. Olha isso aqui. A festa de casamento. Mateus 22. De novo, Jesus usou uma parábola para falar ao povo e ele disse: o reino do céu é como um rei que preparou uma festa de casamento para o seu filho. Depois mandou os empregados chamarem os convidados. Mas eles não quiseram vir. Oh my God. Irmãos, só por isso daqui, já destruiríamos, já cai por terra a doutrina do pós-tribulacionismo, que não querem ir para as bodas do Cordeiro, que Deus nos preparou. Aleluia. Essa parábola é sobre Israel. Que Deus enviou o noivo para eles e eles rejeitaram. Ok? E muitos se colocam na mesma condição. Aleluia. Depois mandou os empregados chamarem os convidados, mas eles não quiseram ir. Então mandou outros empregados o seguinte recado: digam aos convidados que tudo está preparado para a festa. Já matei os bezerros e os bois gordos. E tudo está pronto, que venham à festa. Mas os convidados não se importaram com o convite. E foram tratados seus negócios. Um foi para sua fazenda, outro para o armazém. Outros agarraram os empregados e bateram neles e os mataram. O rei ficou com tanta raiva que mandou matar aqueles assassinos e queimar a cidade deles. Depois chamou os seus empregados e disse: isso aqui se cumpriu no ano 70 depois de Cristo, tá? Com a queda de Jerusalém. Ok? Depois chamou os empregados e disse: a minha festa de casamento está pronta, mas os convidados não mereciam. Os judeus rejeitaram Cristo. Aleluia. Agora vão pelas ruas e convidem todas as pessoas que encontrarem. Aquilo que o judaísmo não servia como expansão, agora o cristianismo começa a evangelizar o mundo inteiro. Aleluia. Então os empregados saíram pelas ruas e reuniram todos os que puderam encontrar, tanto bons quanto maus. A igreja é feita de pessoas boas e más, irmãos. Ok? E o salão de festa ficou cheio de gente. Quando o rei entrou para ver os convidados, notou um homem, olha o Tiago aqui, ó, na visão, que não estava usando roupa de festa. Aleluia. E perguntou: amigo, como é que você entrou aqui sem roupa de festa? Sem roupa adequada. Aleluia. Mas o homem não respondeu nada. Então o rei disse aos empregados: amarrem os pés e as mãos deste homem e joguem fora na escuridão. Ali ele vai chorar e ranger os dentes de desespero. E Jesus terminou dizendo: pois muitos são convidados, ou muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Aleluia. Quem tiver ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Aleluia.
De uma coisa eu sei, meu irmão, eu e você, nós fomos chamados para uma festa. Fomos chamados para as bodas do Cordeiro. Se Deus me deu essa visão, irmãos, e me permitiu pregar para você, é porque Ele é misericordioso para avisar e para perdoar e para nos purificar. Aleluia. Aleluia. Por isso, nessa noite, irmãos, eu me coloco nessa condição. E também convido a você que se coloca nessa condição de querer ter sua veste purificada nessa noite. Aleluia. Irmãos, entenda, será horrível ficar de fora. Você não tem noção. Aleluia. Aleluia. E você sabe como está sua veste. Só você sabe o que você tem feito. Mas eu venho aqui nessa noite como atalaia para te alertar. Através dessa visão. Com o alerta de Deus para nós nessa noite. Dizendo que a festa vai acontecer. E só vai entrar lá quem tiver preparado com a veste limpa. Aleluia. Por isso nessa noite eu pergunto. Porque Jesus ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Jesus ele disse: aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do Pai. Aleluia. E nessa noite eu peço a misericórdia, Senhor. Aleluia. Você que nessa noite, pastor, eu quero purificar as minhas vestes. Eu entendi essa visão e sei que ela também serve para mim. Eu quero purificar minha veste nessa noite. Pela misericórdia de Deus, eu recebo esse aviso. Aleluia. Foi assustador, irmãos, o que eu vi. Aleluia. 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 Pai, nessa noite, Senhor, eu te peço a sua misericórdia. Em nome de Jesus, Pai. Eu te peço, Senhor, a sua misericórdia, Senhor. Purifica as minhas vestes nessa noite. Em nome de Jesus. Para que eu não fique de fora, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Do grande dia das bodas do Cordeiro. Pois foi isso que o Senhor disse, Senhor. A noiva se aprontou. Aleluia. E foi-lhe dada que vestisse de linho fino, puro, branco, que é a justiça do santo, Senhor. Dai-nos essa veste nessa noite. Que nós viemos estarmos preparados para o grande dia das bodas, Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Irmãos, vamos fazer uma oração nessa noite. Em nome de Jesus. Se você puder, se ajoelha aí na sua casa agora. Em nome de Jesus. Aleluia. Se você puder, se coloca de joelho. Aleluia. 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 Se você puder, se coloca de joelho nessa noite. E ore comigo. Ore comigo dizendo: Senhor Jesus. Repita comigo: Senhor Jesus. Eu. E diga o seu nome. Diga: eu, Tiago. Aleluia. Senhor, eu reconheço que eu sou um pecador. Eu reconheço que careço da sua misericórdia. Aleluia. Aleluia. Eu reconheço que o Senhor morreu por mim na cruz. Eu reconheço que o Senhor derramou um sangue precioso. Eu reconheço que sem santidade ninguém verá Deus. Aleluia. Eu reconheço o Senhor como único e suficiente Salvador. Eu reconheço que não há mediação entre Deus e os homens a não ser o Senhor Jesus. Eu reconheço. Aleluia. Aleluia. Eu reconheço que o Senhor salvou Enoque. Eu reconheço que ele andou contigo e teve fé. Por isso o Senhor retirou. Pela fé Enoque foi retirado. Eu reconheço que pela fé Elias foi retirado. Eu
reconheço que pela fé Abraão saiu da terra da tua parentela para onde o Senhor o enviou, por isso foi chamado de pai da fé. Eu reconheço que nós não fomos destinados para a ira. Eu reconheço e creio que o Senhor voltará e vai tirar sua noiva, que se aprontou, reconhecendo que a justiça dos santos é a roupa da tua noiva. Por isso, Senhor, nós reconhecemos que precisamos nesse dia grande da tua salvação estarmos com a nossa veste purificada. Eu não sei limpar, Senhor. Eu não tenho poder de limpar, mas o teu sangue tem. Eu reconheço que somos acusados de dia e de noite pelos nossos pecados por Satanás. Mas eu reconheço que o Senhor expiou os nossos pecados naquela cruz e nos deu o direito de nos tornarmos filhos de Deus. Aleluia. E nós tomamos posse dessa salvação, Senhor. Por isso nos purifica, Jesus, de todo mal. Purifica a nossa veste nessa noite, Senhor. Lava nossas vestes no sangue do Cordeiro, para que tenhamos direito, Senhor, de entrar nas bodas do Cordeiro, Senhor. Aleluia. É nisso que cremos e te pedimos em nome de Jesus, o teu Filho amado. Não olhe nesse momento para nós, Senhor, não olhe nesse momento para os nossos pecados, mas olha para o teu Filho que foi morto naquela cruz, para que os meus pecados fossem expiados. Ele pagou a nossa fiança da escravidão do pecado, Senhor, e nos fez livres do pecado através do seu sangue. Nós cremos, Senhor, nós te pedimos a sua misericórdia nessa noite. Nós te pedimos a purificação das nossas vestes nessa noite. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E aquele que creia, diga amém. Aleluia. Que assim seja. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. E como Jesus dizia para todos aqueles que reconhecia que era pecador e que tinha seus pecados expiados, Jesus dizia: agora vai e não peque mais. Aleluia. 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 Agora vai e não peque mais. Irmãos, não perca a oportunidade que Deus está nos dando nessa noite. Desvie de tudo aquilo que te afasta do seu relacionamento com Deus. Por mais que doa, renuncie tudo. Por mais que doa, por mais que arranque um pedaço de nós. Aleluia. Renuncie tudo por Ele. Aleluia. Pois breve Ele vem. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Hoje nós somos revestidos pela palavra de Deus. Aleluia. Nós fomos blindados nessa noite de todo espírito de engano, todo espírito do erro, que está liberado sobre a terra, ok? Mas nós já estamos de sobreaviso para não sermos pegos pelas astutas ciladas do diabo. Bom, queridos, o recado está dado. Quem tiver ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja.